Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrolina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa, sendo esse o único programa do mundo que pede proteção contra ele mesmo. Queria lembrar a vocês aqui o curso de Filosofia da Ciência, que será proferido aqui em Colonial Heights, Virgínia, por mim, de 10 a 15 de maio. Ainda há espaço para novas inscrições. Contatos e informações com o senhor Eduí. Telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987. Ou ainda pelo e-mail edui.ferro, edui com y, .ferro@uol.com.br. Também aqui tem os outros dois cursos que parecem ser bem interessantes, que são um será proferido pelo José Nivaldo Cordeiro, sob o título de As Armadilhas da Lei. E outro curso de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, será dado pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, em Porto Alegre. O link para o programa dos dois cursos está no seguinte lugar: http://cursopoa.blogspot.com. E informações com o André Franz no endereço cursopoa@gmail.com. Bom, eu creio que o assunto mundial desta semana são as conclusões da investigação do Vaticano sobre essa entidade que se chama Legionários de Cristo, e cujo braço leigo se chama Regnum Christi. Essa entidade tem milhões de membros militantes em todo o mundo, uma entidade riquíssima, fundada no México, financiada, entre outros, pelo arquibilionário Carlos Slim. Então isso aí tem sedes, tem paróquias, tem escolas, em tudo quanto é lugar. Exerceu uma influência danada e foi bastante apoiada pelo Papa João Paulo II. Mais de 20 anos atrás começaram a surgir denúncias de que o fundador e, por meio século, dirigente da entidade, padre Maciel Degollado, estava praticando pedofilia, estava se aproveitando dos jovens noviços. Mas a coisa foi abafada. A direção da entidade processou todo, intimidou todo mundo, o negócio foi abafado. Houve um inquérito no Vaticano, que então não deu nada. Mas as vítimas continuaram a aparecer. Depois apareceu uma mulher que dizia que tinha filho com o padre Maciel, tá certo? E se relacionava com ela sob outro nome. Ela nem sabia que o sujeito era padre. Ela ficou totalmente escondida. Né? E, por fim, apareceu denúncia dos próprios filhos dele, de que ele tinha relação sexual até com os próprios filhos. Ao mesmo tempo, começaram a ser divulgados em livros, tem até 2 livros, um livro que chama Os Ossos do Silêncio, The Vows of Silence, e agora um outro escrito também por um noviço que foi vítima do padre Maciel, o livro sob o título Our Father That Art in Bed, Pai Nosso que Estás na Cama. Em suma, o sujeito durante meio século abusou de centenas de jovens. Para fazer isso, ele criou toda uma organização que era baseada no voto de silêncio, ou seja, o noviço era forçado a fazer um voto de que ele jamais contaria a ninguém o que quer que se passasse dentro da organização. Isso já é um absurdo, porque na Igreja Católica não existe, pela doutrina católica, nenhum voto de silêncio, a não ser o voto de segredo na confissão. Esse é o único segredo que a Igreja admite. E a doutrina católica é contra qualquer coisa secreta, baseado no versículo em que nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu nada ensinei em segredo, tudo eu disse na praça pública. Ou seja, para a doutrina católica, qualquer segredo, além do segredo da confissão, não presta. O cara montou uma organização mundial todinha baseada no segredo. E esse segredo se destinava justamente a proteger as atividades criminosas que ele estava desenvolvendo. Então foram centenas de vítimas que começaram a aparecer e foram todas perseguidas. Ora,
Um tempo atrás, o Papa Bento XVI, num ato de coragem, ele tirou do arquivo o inquérito que já estava encerrado e mandou reabrir. Quando viu que aquele padre Maciel tinha feito, o que ele fez? Ele tirou o fato das suas atividades, tirou da diretoria do tal do Legionário de Cristo e Regnum Christi, e mandou o sujeito levar uma vida de recolhimento, penitência e prece. É evidente que ele tinha que fazer isso, né? Só que a coisa ainda continuou. Por quê? Os livros do tal do padre Maciel continuaram sendo usados e eram usados ali no ensino do Legionário de Cristo como se fosse a Bíblia. Os ensinamentos, entre aspas, do sujeito continuavam sendo seguidos à risca. Tá certo? E o sucessor dele na diretoria, que é um sujeito chamado Álvaro Corcoeira, que eu prefiro chamar de Álvaro Porcoeira, tá certo? Continuou tratando a figura, né? Dizendo, nós estamos muito tristes com o que aconteceu, mas nós temos que reconhecer, né, o grande carisma que tinha o padre Maciel, nosso fundador. Então, isso continuou puxando o saco do Maciel depois de saber tudo isso. Inclusive, jogando, né, de uma maneira extremamente maliciosa com o duplo sentido da palavra carisma. Porque o padre Maciel era realmente um sujeito impressionante. Ele conseguia atrair todo mundo, botar todo mundo para dentro da organização e conseguia extorquir dinheiro de tudo quanto é bilionário no mundo. Essa é talvez a organização católica mais rica que já existiu. E tudo isso num tempo muito rápido. Então, a palavra carisma, minha gente, eu vou ler para vocês aqui na Enciclopédia Católica a definição de carisma, para vocês verem até onde vai a malícia desse seu porcoeira. Carisma. Dom divino espiritual dado a indivíduos ou grupos para o bem da comunidade. A palavra foi introduzida com esse sentido pelo apóstolo São Paulo, aspas, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Todos esses dons são ativados por um só e mesmo Espírito, que confere a cada um individualmente, tal como o Espírito escolheu. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e outros. Daí esclarece aqui a enciclopédia. Embora alguns carismas sejam extraordinários, como a profecia ou as curas, a maior parte deles são poderes para ordenados ao crescimento da comunidade cristã. A pregação, o ensino, a administração, a generosidade são carismas importantes. Ora, será que para o sujeito construir uma organização secreta que está protegendo, né, os seus crimes de pedofilia e incesto, ele fez isso com o dom do Espírito Santo? Ora, porcoeira, vai tomar no olho do seu cu. Você é um mentiroso, safado, você acobertou essa merda. Esse porcoeira, durante 40 anos, foi o braço direito do Maciel. Foi ele que organizou a perseguição às vítimas que denunciavam os crimes. Então, é claro que, se fosse, vamos dizer, apenas crimes individuais, se ele cometeu um crime de pedofilia, cometeu estupro, qualquer coisa, aí é um assunto. Agora, se você monta toda uma organização baseada no segredo, tá certo? E mais ainda, como se comprovou depois, vocês podem observar no site www.regain Network, Regain, R-E-G-A-I-N, Network, tudo junto, sem ponto, regainnetwork.org, dê uma olhada lá, você tem depoimentos, você tem estudos científicos. Depois se comprovou que todos os métodos usados para a regimentação e treinamento dos discípulos eram os métodos de controle e manipulação de conduta que são usados, por exemplo, nessas seitas tipo Rajneesh, Meninos de Deus, etc, etc. Ou seja, os Legionários de Cristo não se distinguem em nada dessas seitas, exceto num ponto. É uma organização muito mais criminosa do que todas elas. Porque já Rajneesh, por exemplo, pode ser um verdadeiro suíno, mas nunca se ouviu que o Rajneesh, né, comesse seus discípulos de 14 e 15 anos, muito menos que ele tivesse relações sexuais com os próprios filhos. Tá certo? Isso aí só o pessoal do Menino de Deus fazia. Se ele era maluco, ele pregava mesmo que os pais e mães deviam fazer surubas com seus filhos a partir dos 4 anos. Foi denunciado pela própria filha, evidentemente. Eu assisti o documentário dela, lá o depoimento dela, é uma coisa de vomitar. E o seu Maciel
está fazendo exatamente a mesma coisa que o cara do Menino de Deus fazia. Tá certo? Só que em escala muito maior. Tá certo? E usando a própria Igreja Católica. Ora, como é que você pode classificar isso apenas como um crime de pedofilia? Isso, vamos dizer, é um caso de infiltração satânica dentro da igreja para destruí-la desde dentro. Isso é muito mais grave do que a própria teologia da libertação. Por quê? Porque o padre Maciel arrebanhava os seus discípulos entre as pessoas conservadoras, as pessoas que queriam que a igreja voltasse à sua tradição de antigamente, né? Limpando-a de todas as nódoas que foram introduzidas, foram colocadas na igreja pelo Concílio Vaticano II. Então, eram as melhores pessoas, as pessoas de melhor intenção dentro da igreja, foram essas que o padre Maciel foi pegar. Quer dizer, aquele jovem, né, ingênuo, idealista, né, que quer voltar à religião de antigamente, e por azar, em vez de ele cair numa organização séria, numa sociedade de São Pio X, uma coisa assim, foi cair logo na mão desse acelerado, tá certo? Aliás, desse bando de acelerados. Então, é claro que isso aí é uma infiltração tão grave quanto aquela que foi feita pela KGB a partir dos anos 30. Talvez seja mais grave ainda. Por quê? Porque esse negócio de teologia da libertação, toda essa ala esquerdista da igreja, ela tem uma identidade visível pela qual você a reconhece. Agora, esse camarada, ele foi montar isso exatamente no centro, no coração, quer dizer, da igreja que é fiel a Cristo. Da igreja conservadora, da igreja tradicionalista. Para quê? Olha, Santo Agostinho já dizia isso aí, que todos os pecados, né, se apegam ao mal para que se realize. Só o orgulho, a soberba demoníaca se apega ao bem para que o bem pereça. E foi exatamente isso que fez esse filho de uma puta chamado Maciel Degolhado, com a ajuda de Álvaro Corcoeiras e não sei mais quantos. Né? Por exemplo, eu sei que aí no Paraná, tem um tal de Padre Celso que andou pegando vários alunos meus e levando para essa merda. Né? Eu cheguei a pensar durante o tempo desconfiar um pouco desse Padre Celso. Aí depois falei, não, estou julgando ele mal, até pedi desculpa. Eu falei, Padre, julguei o senhor mal. Agora estou pedindo desculpa, ele está pedindo desculpa. Padre Celso não presta. Quem quer que trabalhe para esse Legionário de Cristo não presta. Vocês são todos cúmplices desse Marcel Maciel. Porque mesmo depois de revelados os crimes, vocês ainda continuam falando do carisma do fundador. O carisma fundacional. Olha, carisma fundacional é o carisma que o fundador de uma ordem religiosa transmite a seus discípulos ao longo dos séculos. Como, por exemplo, os franciscanos se beneficiam do carisma de São Francisco, os beneditinos do carisma de São Bento, e assim por diante. Agora, vamos dizer que vocês todos estão se beneficiando do carisma de Maciel Degolhado? Ora, seu porcoeira, vai a merda! E vocês que são católicos e que estão me ouvindo, vocês que são líderes de organizações católicas, vocês têm obrigação de exigir, de cobrar do Vaticano uma punição exemplar e até o fechamento dessa entidade. Porque eu não vejo como consertar uma porcaria dessa. Tem que fechar a entidade e os membros bem intencionados têm que ser integrados em outras ordens religiosas, porque não é justo que eles sofram pelo pecado e pelo crime que dos quais eles próprios foram vítimas. Então, vocês têm que fazer isso pelo seguinte. Essa turma tem um monte de defensores no Vaticano. E por defensor, por boa razão, vocês devem ter lido na revista Veja a entrevista do padre Gabriele Amott, que é o maior exorcista do mundo, dizendo que rituais satânicos estão sendo praticados dentro do Vaticano por bispos e cardeais. Isso quer dizer, o nosso Papa está cercado de traidores. Cercado. Não é para confiar em ninguém. Gente, não confie em alto funcionário, não confie em secretário de Estado, não confie em ninguém. Nessa altura, o Papa quer fazer a coisa certa. Foi ele que reabriu o inquérito que estava fechado. Ele que mandou investigar. E ele quer sanear essa coisa. Agora, a resistência que existe a isso dentro do Vaticano é uma coisa assombrosa. E você tem a obrigação de dar apoio ao Papa para fazer a coisa certa. Então, escrevam para o Vaticano. Façam abaixo-assinado. Vocês que são representantes de entidades católicas, pessoal do Opus Dei, pessoal da TFP, pessoal da, sei lá, qualquer organização que seja. Eu não represento organização nenhuma. Eu represento somente a mim mesmo. Tá entendendo? O que não é uma grande coisa. Mas vocês que têm alguma liderança na comunidade, têm a obrigação de dar apoio ao Papa antes que a excelente intenção que ele tem de buscar a verdade, de punir os culpados, seja sufocada sob pressão de pessoas interesseiras e malignas.
Você tem obrigação de dar o reforço para o Papa. Olha, parece que a profecia de Malaquias está se cumprindo. Diz, no fim, o Papa fica isolado em Roma, cercado apenas de poucos discípulos fiéis que o apoiam. Tá, eu não sei se é isso mesmo que está acontecendo, mas se essa é já a realização da profecia ou se é apenas um ensaio geral. Né? Mas a situação agora é essa. Peraí, tem alguém na linha. Vamos ver. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Olavo? Eu? Doutor Olavo, aqui está falando Silvério de Belo Horizonte. Sim. Eu me tornei aluno do senhor há pouco tempo e gostaria de agradecer ao senhor as lições que o senhor tem dado a parcela aí da população do Brasil que está tentando superar esse estado de coisas. Gostaria de agradecer e dar o parabéns inicialmente. Muito obrigado. Professor Olavo, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha dessa notícia que acabou de ser veiculada no Globo News, da indicação da autoridade palestina para que o Lula se torne o próximo secretário-geral da ONU. Eu vou comentar esse assunto daqui a pouco. Assim que eu vou pedir para você um pouquinho de paciência. Sim, eu comento isso daqui 2 minutos. Mas deixa eu terminar o negócio que eu estou falando aqui do Legionário de Cristo, que isso é uma coisa essencial, tá bom? Te agradeço, assim que eu terminar isso, eu entro no seu assunto. Tá, obrigado. Muito obrigado. Então, o que eu estava dizendo, gente, é o seguinte. Você tem que dar mão forte ao Papa, porque ele está querendo corrigir essa situação, limpar essa sujeira toda. Mas tem muita gente contra ele. O secretário de Estado, atual secretário de Estado, é um ardente defensor dos Legionários de Cristo. Aqui nos Estados Unidos tem lideranças católicas importantes, George Weigel, que é talvez o intelectual católico de mais ampla audiência, não é o maior de todos, mas o de mais ampla audiência, é um defensor dos Legionários de Cristo. Porque ele reconhece, houve um pecado, houve um crime e tal, mas tem o carisma. Carisma é o caralho, isso não é carisma, porra. Isso é carisma no sentido popular. Sentido popular, carisma é a atração que o indivíduo, às vezes maligno, exerce sobre pessoas, grupos e às vezes nações inteiras. Por exemplo, Hitler, sabe-se, líder carismático. Né? Lenin, líder carismático. Fidel Castro, líder carismático. E esse filho da puta desse Álvaro Porqueira continua usando a palavra carisma, tá certo? Jogando com duplo sentido. É claro que o Marcel tinha carisma no sentido que Fidel Castro tem. É uma figura atraente, atrativa, até hipnótica. Tá certo? Mas carisma, no sentido que a palavra tem na doutrina católica, esse sujeito jamais teve. É uma blasfêmia usar a palavra carisma com relação a isso. Quer dizer, o carisma dele atraiu os meninos para a cama dele, atraiu o próprio filho, tá certo? Para que ele violasse o próprio filho na sua própria cama. Dizer que esse negócio não é diabólico, então você não sabe o que é diabo, você não entende merda nenhuma religião. Dizer que isso é apenas pedofilia? Não, meu filho. Isso aí é satanismo. Isso aí é a blasfêmia deliberada, constante e contínua ao longo de 50 anos, destruindo a igreja por dentro, sob os pretextos mais lindos e sublimes. E depois, esse pessoal, por exemplo, eles gostam de, vamos dizer, eles encantam as pessoas com essa grande manifestação coletiva, junta gente num monte de estádio, você para lá fala meia dúzia de besteira, e sai todo mundo chorando e dizendo, ao padre fulano, seu porcoeiro é santo. Ele está se aproveitando da ingenuidade de um bando de idiota. Você não pensa que cara por ser rico é inteligente, não. Se enganaram o Carlos de Lima. Bom, Carlos de Lima é um homem bom. Todo mundo no médico sabe que Carlos de Lima é um homem bom, bem intencionado. Agora, chega um filho da puta desse lá, né, faz o Carlos de Lima dar uma choradinha, o homem já assina, toma lá um cheque de $1 milhão, $2 milhões, $10 milhões. E do mesmo modo estão enganando um monte de gente. Então, e são todos culpados. Todas as pessoas que são dirigentes e que têm função de liderança, por grande ou pequena, dentro da organização, são todos culpados, porque todos têm a obrigação de denunciar. E, na verdade, ajudaram a tapar a boca das vítimas. Veja, quem está falando essas coisas não são meninos que foram abusados, não, são homens de 60, 70 anos que estão contando aquilo que se passou na sua juventude, que estragou, destruiu a sua vida, tá certo? E que a denúncia foi sufocada, primeiro, por esse maldito, satânico voto de silêncio, e depois por perseguições judiciais movidas sob a liderança do seu Porcoeira. Tá certo? E só agora, vê, com um atraso enorme, a coisa começa a aparecer. E a gente imagina o Papa sozinho no Vaticano, cercado de filha da puta por tudo quanto é lado. Tá certo? E vocês aí que se dizem católicos, né? Vocês têm que se mobilizar para defender o Papa. Agora nós vamos ver quem é católico e quem não é. Tá certo? Porque o sujeito assim,
no Brasil está cheio de gente assim, se ele lê uma frase que parece que não combina diretamente com a doutrina da igreja, né, embora seja dito num contexto completamente diferente, onde a comparação não é possível, esse cara não é católico, ele é agnóstico, não sei o quê. Começa com essa frescura, essa viadagem doutrinal. Mas na hora da ação, o que eles fazem? Eles ou se omitem ou apoiam o que não presta. Por exemplo, tem gente que diz, não, nós não podemos denunciar isso porque a igreja é conservadora, vai nos desmoralizar. Eu digo, meu Deus, é a nossa casa que a gente tem que limpar primeiro, não a casa do vizinho. É a igreja tradicionalista, essa é que tem que, em massa, se levantar e exigir as cabeças desses filhos da puta da Organização Legionária de Cristo e Regnum Christi, cujo nome já em si é uma blasfêmia. Então, mobilizem-se. Certo? E olha, quem foi aluno meu, ouviu conferência minha, que de alguma maneira recebeu algum ensinamento de mim, afaste-se dessa gente já. No Paraná eles pegaram um monte de gente. Tá certo? E cheguei, vamos dizer, a perder amigos por causa dessa coisa, porque chegava fazendo aquela besteira, o padre não sei o que é santo, o padre que é santo. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí é assim, aquele negócio de manipulação da consciência, o mais típico, tá certo? Que existem centenas de livros explicando como é que se faz isso. Você vai lá, faz o camarada dar uma choradinha, o cara já está, tive encontro com o Espírito Santo. Não, fizemos encontro com o Espírito de Porco. Veja, a vida religiosa não se dá na esfera das emoções. Se dá na esfera das atitudes profundas e da consciência moral, da consciência moral exigente, séria, que busca a verdade e a aceita mesmo quando ela é amarga. Aí é que está a religião. Não é no sentimento, não é... Tem um rapaz que foi lá no México, participou de uma dessas coisas, tinha lá um ator, esqueci o nome do ator, o Verástegui, Eduardo Verástegui. Ficamos lá chorando junto com o Eduardo Verástegui. Tá? E o padre não sei quem é um santo. Eu digo, meu Deus, a que ponto a inteligência dessa gente desceu? Pessoas que foram meus alunos. Uma vergonha. Uma vergonha para mim. Tá certo? Então, como sempre, não é a primeira vez que cursos meus são infiltrados por organizações desse tipo. Tu vem, pega um, pega dois, não fala nada comigo. Não me avisa que está fazendo isso. E às vezes aluno novo, às vezes até alguns mais velhos experientes, caem nessa porcaria. Quando eu vejo, está lá um campo pinado. Está tudo podre. Então o que me resta fazer? Cortar essas pessoas. Eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês não são meus alunos, vocês não são meus amigos, vocês não são nada, vocês são traidores. Vocês são servos de Marcial Degolhado, servos de Satanás, é isso que vocês são. Tá certo? Então, quem quer que esteja no Legionário de Cristo, por favor, desapareça do meu curso ou saia de lá. E outra coisa, não é sair do Legionário de Cristo. Não, meu filho. Ou você sai atirando ou não sai. Saia e denuncie. Daí vem para mim com a prova de que você denunciou, daí eu te aceito como meu aluno de novo. Senão, só tenho uma palavra para você. Fora! Vamos continuar para dentro. Olha aqui que maravilha. A equipe do Brasil está pronta para receber reféns das Farc. Olha que generosidade, né? Isso aqui é a política do nosso governo. É o seguinte, ele apoia as Farc de tudo quanto é jeito. O senhor Lula assinou um compromisso de solidariedade integral às Farc em 2001 e continua sendo fiel. Tanto que, quando algum camarada da Farc é preso no Brasil, o PT inteiro se mobiliza para tirar o cara da cadeia, da cidadania e até arrumar emprego para a mulher do filho da puta. Tá certo? Então, apoio não falta. Mas ele não pode assumir, o Lula não pode assumir publicamente que ele é a favor de uma organização, tá certo, criminosa que domina o narcotráfico no continente e que já matou mais de 30 mil pessoas e mantém mais de 1.000 prisioneiros, tá certo? Sequestrados, alguns há 7, 8, 10 anos, que não veem família, não tem comunicação, e estão lá alimentados a pão e água. De vez em quando é umas porradas, as mulheres são estupradas, etc. O Lula não pode, em público, dizer que ele gosta de tudo isso. Que ele gosta, ele sempre gostou disso. Ele acha bonito, inclusive, estuprar prisioneiro, porque ele mesmo se gabou de ter feito isso. Não sei o que ele fez, mas para se gabar disso, você tem que achar bonito. Certo? Então, como ele não pode fazer, então, a ideia dele é assim, não, nós não somos a favor da violência, porque nós somos a favor de que as Farc abandonem o combate armado e comecem, vamos dizer, a disputar as coisas no plano político, como um partido político legal. E, ora, meu Deus do céu,
Então ele dá a impressão de que ele é contra a guerrilha, mas acontece que a finalidade de toda a guerrilha é transformar-se em movimento político. Guerrilha não tem finalidade militar, não se ganha uma guerra com guerrilha. Guerrilha é um instrumento de você ir minando a reputação do adversário mais forte até que ele seja obrigado a negociar. Guerrilha só serve para isso. Então, o que o Lula está pretendendo é exatamente que o objetivo pelo qual a FARC lutou durante 30 ou 40 anos seja agora realizado. Ao mesmo tempo, vem esse outro filho da puta do seu Fernando Henrique Cardoso pregar a liberação de drogas, que só vai beneficiar as FARC. Porque se você legaliza a droga, bom, quem vai entrar no comércio legal? Quem já tem a produção, a rede de distribuição, o mercado inteiro na mão, ou seja, as FARC. Então as FARC viram ao mesmo tempo uma multinacional, empresa multinacional legalizada, e um grande partido político, e ganha, né, na base da negociata, tudo aquilo que não conseguiu ganhar no campo militar. É isso que o cara está querendo. Né? Agora, quanto a esse negócio do Lula, que chega lá em Israel, primeiro, né, ele se recusa a ir fazer homenagem póstuma ao Theodor Herzl, que foi o fundador do movimento sionista, o que é a mesma coisa que dizer. Ele é o fundador espiritual de Israel. O fundador político foi o Ben-Gurion, mas o fundador espiritual foi o cara que teve a ideia, porra. Qual é ou não é? Então, Theodor Herzl é como se fosse, quando esse Ben-Gurion, pai de Israel, o Herzl é o avô. Então, naturalmente, o visitante estrangeiro é convidado a ir lá depositar flores no túmulo do herói nacional, Theodor Herzl. O Lula disse, não vou. Ah, se fosse no túmulo de Lenin, no túmulo de Che Guevara, ele ia correndo, porra. Entendeu? Agora, no túmulo do Theodor Herzl, que tudo que ele fez foi querer unificar um país, Theodor Herzl nunca fez mal a ninguém, você pode discordar dele num ponto ou no outro, mas ele nunca matou ninguém, nunca perseguiu ninguém, tá certo? Simplesmente lançou uma ideia, que foi uma ideia salvadora. Não é questão de você apoiar doutrinariamente o sionismo. Eu não tenho posição doutrinária nenhuma contra o sionismo, mas nós temos que reconhecer que quando terminou a guerra, precisava um lugar para eles, porque eram espalhados no mundo inteiro, todo ferrado, tá certo? Já tinham morrido milhões e milhões deles. O que você quer? Mas a única autodefesa que tinha é ter um território, porra. Não é a coisa mais... É uma coisa tão óbvia, né? Então, ao se recusar homenagear o fundador do sionismo, o que o Lula fez? O Lula, ele questionou, como é que se diz? Ele negou a legitimidade da existência do próprio Estado de Israel que o está recebendo nesse momento. Né? E depois ainda faz discurso a favor do Estado palestino. Agora aqui, vocês judeus que estão me ouvindo, vocês têm merda na cabeça. Hã? Por quê? Porque antes do Lula chegar, na véspera, o Haaretz, que é o maior jornal de Israel, estava puxando o saco do Lula. Lula é exemplo de democracia, Lula é um grande amigo nosso, etc, etc. Agora estou eu aqui, que ninguém me ouve, que sou um bosta. Estou falando, não é, vocês estão enganados, o cara é um puta no traidor. Ele é inimigo, ele quer ferrar com vocês. E daí todo mundo ri da minha cara. Ora, porra. Só que dessa vez, de novo, eu estou falando a verdade, dessa vez todo está mentindo. Agora o pessoal da mídia de Israel está tudo escandalizado. Descobriram que o cara é inimigo. Né? Mas descobriram muito tarde. Aqui, mesma coisa. Com Obama, mesma coisa. 72% dos judeus aqui votaram em Barack Obama. E não adianta você avisar e falar, porra, o cara trabalha para os árabes, o cara é seu inimigo, ele quer pôr no seu cu. Porra, acorda. É? Agora, todo mundo acha que judeu é aquele espetalhão que fica conspirando. Para mim, não. Para mim, vocês são tudo um bando de jumento, porra. Vocês não sabem distinguir quem é amigo de quem é inimigo. Né? Então, agora é tarde. Agora o Lula, a merda que tinha que ser feita, o Lula já fez. E agora tem o pessoal da Palestina, tudo agora propondo, né, Lula para secretário-geral da ONU. Mas é claro, porra, o Lula trabalha para ele, como sempre trabalhou. Como trabalha para a FARC, trabalha para o Foro de São Paulo, para tudo o que não presta. Eu estou dizendo isso há mais de 10 anos. Estou dizendo, não é que eu estou dizendo a opinião, eu mostro os documentos, eu mostro compromissos assinados pelo Lula, eu mostro o discurso que ele fez em 2005, no 15º aniversário do Foro de São Paulo. Está tudo lá nos documentos, as pessoas ainda não querem ver. Essa semana está aí o Heitor de Paulo, criticando com justa razão o Carlos Alberto Montaner, porque o Montaner agora diz, de repente, o Lula mudou. Uai, mas o Lula já não tinha mudado? Aquele que nos anos 2012, não, o Lula mudou, ele não é mais comunista. Agora estão achando que o Lula mudou de novo. Eu digo, meu filho, o Lula nunca mudou. O que pode mudar é a conversa.
de acordo com a situação tática do momento, né, ele diz o que convém. Mas a política dele é muito coerente e tem sido coerente ao longo de todo o tempo. É pró-comunista mesmo, que é a Revolução Continental, que é o regime cubano na América Latina inteira. Ele nunca mudou. Então, está aí o Heitor de Paula, né, mostrando que agora a decepção... o Montaner está decepcionado com o Lula. Mas para se decepcionar, só se desilude quem se ilude, porra. Eu não estou desiludido com o Lula porque jamais tive ilusão. Né? Que coisa. Agora aqui, então eu creio que isso responde a pergunta que o rapaz tinha feito antes. Né? Então, agora aqui, alguém me mandou um negócio muito interessante. João Carlos. Em entrevista ao canal Livre da Banda, o comunista Aldo Rebelo comentou as mudanças do Código Florestal e colocou às claras a ecopilantragem e o servilismo atual do ambientalismo brasileiro ao globalismo e aos interesses de ONGs internacionais no setor rural. Então, olha, de repente aparece lá o Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo é comunista desde o ano de 1500. Quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, o Aldo Rebelo já era comunista. Entendeu? Chega um cara lá e fala umas coisas que parecem o Olavo de Carvalho, está falando igualzinho o Olavo de Carvalho. Porque como é que acontece isso? Como é possível? Eu vou te explicar, não, cara. O Aldo Rebelo é filho de uma época em que os comunistas se aliaram aos fascistas do Vargas e criaram uma simbiose de comunismo e nacionalismo. Do qual saiu, por exemplo, o próprio Brizola saiu desse meio. Sabe? Então, são os caras que, embora comunistas, eles aderiram ao nacionalismo e alguns aderiram até sinceramente. O Aldo Rebelo sempre foi, ele tem essas duas cabeças, que ele pensa que são uma só. Porque no tempo da aliança entre o Partido Comunista e o Getúlio, de fato, as correntes nacionalistas e comunistas estavam ali lutando lado a lado, e os inimigos dela eram os mesmos. Né? Agora a situação já mudou completamente. Né? Mas o Aldo Rebelo ainda, né, ele tem esse lado nacionalista. Eu lembro, por exemplo, que quando teve o centenário do Gilberto Freire, um bando de esquerdistas, filha da puta, querendo sujar a reputação do maior sociólogo que já existiu, talvez o maior que já existiu no mundo. Né? Na USP, por exemplo, né, até fizeram uma sessão de homenagem póstuma, que na verdade foi a sessão de achincalhe póstumo. Porque, né, a USP nunca falou uma palavra com o Gilberto Freire, é proibido estudar Gilberto Freire lá. Quando o senhor já morreu, agora tem o centenário. Bom, agora nós podemos falar, por quê? Porque agora o cara está inofensivo, não pode fazer mais nada. Então a gente até reconhece. Então fizeram uma sessão, dizendo, não, o Gilberto Freire foi um sociólogo quase tão grande quanto o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes era um sujeito de QI 12. Bem dizia o Alberto Guerreiro Ramos, este sim, né, um grande cientista político, que fugiu do Brasil para eleicionar aqui nos Estados Unidos. E o problema do Florestan Fernandes é muito simples, ele é burro. Né? Então, e os caras vão lá e fazem uma sessão para comparar esse jumento com o Gilberto Freire. Quer dizer, fingindo que está homenageando. Né? Eu me lembro até, tinha dois filhos do amigo meu, que uma vez, dois menininhos, eles brigaram, né? Daí chegou a mãe de das mães, não, façam as pazes, né? Então, deem as mãos. Daí o sujeito estava dando a mão, mas embaixo não estava pisando no pé do outro. Né? Então, parecia a mesma coisa. A USP fez isso. Vamos fazer homenagem ao cara, a gente aproveita a homenagem para falar mal dele. Né? Então, e eu lembro que nessa ocasião, dessa turma da esquerda, o único que se juntou comigo para defender a reputação do falecido Gilberto Freire foi o Aldo Rebelo. Né? Então estava lá todo mundo descendo o cacete e nós, não, vocês estão completamente enganados. Tá? Então o Aldo Rebelo tem essas coisas. Eu não posso negar que o patrocínio do Aldo Rebelo é sincero. Só que ele pensa que o dos outros é sincero também. Ele pensa que na esquerda tem nacionalista, tem patriota como ele. Não tem, Aldo. Vê se tu acorda, meu. Esse negócio de comunismo e nacionalismo, isso aí é você querer misturar água com óleo. Não mistura, meu filho. Não vai. Você está entendendo? Você vai ter que desistir de alguma parte. Então, eu sugiro que você desista do comunismo. Porque atualmente o movimento comunista está todo trabalhando para essas mesmas ONGs internacionais que você está combatendo. Você vai ver lá, quem financia a esquerda da América Latina? Né? É Rockefeller, é Jorge Soros. É o mesmo que financia essas ONGs, meu Deus do céu. Globalismo e comunismo atualmente é a mesma coisa. Agora, e nacionalismo, eles foram esvaziando o sentido do nacionalismo brasileiro para transformá-lo em puro anti-americanismo. Ou seja, é um nacionalismo puramente negativo.
Ele não afirma os valores nacionais, aliás, os despreza, posta em cima de tudo de bom que o Brasil fez, tá certo? E depois ainda faz apelo ao nacionalismo. Isso aí é que nem aquele festival de rock que teve lá em Porto Alegre, tá todo mundo lá dançando rock americano o dia inteiro, né? De repente apareceu uma bandeira americana na tela, todo mundo vaiou. Eu digo, olha meu saco, você está lá dançando música americana, tomando Coca-Cola, vestindo calça jeans, você incorporou o espírito do roqueiro americano. Daí aparece a bandeira de tudo isso, e você costa em cima, e você está maluco completamente, né? Alô, tem alguém na linha? Alô, boa noite. Boa noite. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? A respeito do que o senhor estava comentando primeiro, a respeito do Lula... Quem está falando? Identifique-se, por favor. Opa, Yuri Calil, aqui de São Paulo. Yuri Calil, muito bem, pode falar. Tudo bem. O que eu queria, na verdade, era para que todos os ouvintes, desejar para todos os ouvintes que façam o curso de filosofia e também o de inglês. Entendeu? Que nem a última aula que o senhor deu, a gente consegue entender muito mais profundo o que o senhor está falando. Eu entrei na aula 20, tá certo? E é incrível o quanto que a gente melhora, entendeu? E eu fui aluno da USP também, sabe, professor? Enfim, o senhor está super certo. Eu acho que a minha interferência ao ligar era principalmente para isso, tá certo? E muito melhor, assim, eu estou adorando o curso. E o outro ponto que eu queria perguntar era o seguinte, por exemplo, a respeito do Karl Marx, eu posso falar que ele é um picareta. Mas por que eu posso falar que ele é? Tá certo? E o segundo ponto que eu queria falar era o seguinte, professor. Era como é que falar? A respeito do que o senhor falou para a gente fazer um voto de não emitir opinião. Tá certo? Numa aula eu acabei fazendo isso, entendeu? Eu só falei, professor, que a gente devia buscar a verdade. Ele falou assim, não, mas isso é... A verdade não existe, ela é relativa, tal. Aí eu falei para ele, mas o que o senhor está falando, é verdade ou é relativo? Entendeu? Pois é, essa coisa de verdade não existe, verdade relativa, isso é feio verbal, não quer dizer nada, porra. É claro que a verdade é relativa, mas uma coisa relativa é relativa a outra coisa, que é, por sua vez, relativa a outra coisa. Se isso consegue indefinidamente, tá certo? Então você criou um relativismo absoluto. Então o relativismo absoluto não dá para você falar nada, você tem que calar a boca. Agora, esses caras são relativistas só da boca para fora, porque eles dizem que tudo é relativo, mas no instante seguinte eles te impõem a opinião deles como se fosse absoluto. Então, olha, agradeço muito, Yuri, a sua intervenção aqui. Uhum. De fato, esse curso, vamos dizer que é uma coisa que eu preparei, eu estive me preparando para esse curso a minha vida inteira. E esse aí condensa tudo aquilo que eu quis fazer e que eu quis transmitir às pessoas. Transmitir o quê? Ideias prontas para você engolir e dizer amém? Não. Transmitir os instrumentos para que você tome posse da sua inteligência e você possa perceber a verdade por sua própria conta. Eu estou ligando para falar, porque eu estou testemunhando isso. Eu falo, por exemplo, minha namorada também está fazendo o curso. E ela era mais de esquerda, entendeu? É incrível a evolução que a gente tem só de ouvir. A gente não é tão ativo assim, entendeu? A gente é mais da área de exatas e o benefício é enorme. Então, quando as pessoas estão ouvindo o programa, assim, vê às vezes o senhor falando, tudo não sabe da dimensão do que tem por trás. Entendeu? Mas exatamente, aqui no programa é só um comentário breve e superficial das notícias da semana. Algumas notícias, eu estou aqui com 87 páginas de notícias, das quais eu vou poder comentar 8, se conseguir. Né? Mas no curso a gente aprofunda e dá os fundamentos daquilo que está falando. Então, E o objetivo do curso é preparar a pessoa. O pessoal confia, né, meu? Confia que é verdade. A gente estuda, vai, checa, e é mesmo. Não dá errado. O que eu estou falando não é para tu acreditar, tu vai checar por si mesmo, tu vai ver os documentos, tu vai ver as fotos, daí você vai ver se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. Se eu estiver errado, você me avisa. Quantas vezes já não tive aqui que me corrigir? Outro dia mesmo estava comentando aqui que o último capítulo do Jardim das Aflições tem coisa errada, do meu livro Jardim das Aflições tem coisa errada ali. Porque na época que eu escrevi, eu não sabia nada do movimento conservador americano. Eu pensava que aquilo era uma titica de galinha. Depois que cheguei aqui, eu vi que é um negócio pujante, poderoso. Então, quer dizer, a minha imagem dos Estados Unidos estava viciada, tá certo? Pelas fontes brasileiras, que são todas baseadas na esquerda americana. Outras vezes, quando eu li aquele livro daquele merda, daquele Júlio José Chiavenato, Genocídio Americano, acreditei na porra do livro. O livro do John Cornwell,
sobre o Papa Pio XII. Acreditei naquela merda. Depois eu vi que era tudo furado. Por quê? Porque alguém me avisou. Então, quando a gente vem me corrigir, está me fazendo um bem. Né? Mas a atmosfera que é boa de todo mundo estudando e melhorando e buscando a verdade, eu acho que realmente o benefício é muito grande. E o que a gente pode fazer é rezar para o senhor, para o Padre Pio iluminar o senhor. Reze mesmo, porque todas as galinhas pretas do Brasil já acabaram. O pessoal está fazendo macumba contra mim, já não tem mais galinha preta. Aí tá que nem dizia o pessoal do Cacete do Planeta, está fazendo tão ruim que já estão usando caldo quinó para fazer macumba. Tá certo, senhor. Abraço. Boa noite. Abraço, obrigado. Olha aqui, agora, o pessoal do PT fica se fazendo de ofendidinho por causa das denúncias do promotor Zé Carlos Blas. Né? Olha aqui, já está aqui, estão colocando 100 milhões de desvios de dinheiro com cooperativa ligada ao PT. E aquele negócio do banco que faz para financiar a construção, o sujeito paga ano após ano, aquele dinheirinho suado, você está entendendo? O cara trabalha dia e noite para realizar o sonho da casa própria. E o filho não tem casa própria, merda nenhuma, não construíram porra nenhuma. Embolsaram tudo para ajudar o PT. O PT é uma organização criminosa, tem que ser fechada. Todos os seus líderes têm que ir para a cadeia. Todos sem exceção, não tem um ali que seja inocente. Quando é que vocês vão entender isso? Porque isso aí, gente, não é corrupção. Isso é revolução. Isso é estratégia revolucionária. Para uma organização revolucionária, é normal roubar, desde que o roubo seja organizado. E não seja para indivíduos, mas seja para o partido. Olha, está lá escrito em Lenin, Stalin, Fidel Castro, todos eles concordam com isso. O que o Lula, o PT está fazendo é a mesma coisa. Estamos roubando para a revolução, e portanto isso é um mérito. Por quê? Porque a revolução daqui 2.000 anos vai criar o paraíso na Terra. Então a gente já vai embolsando o dinheiro, o pagamento desde já. Isso é o que eles chamam de ética, de moral. A mentalidade revolucionária é assim mesmo, gente. Eles fazem uma promessa sem data para ser cumprida. Você perguntar, o socialismo vai ser uma maravilha, todo mundo vai ter. Quando vai ver essa porra? Já não sei. Então, como é que vai ser? A resposta é o que o Lula disse. Não sabemos que tipo de socialismo vamos fazer. Escuta, mas que caso de proposta? É proposta vazia? É? Você propõe um negócio que nem você sabe o que é, e eu já tenho que pagar por isso desde já? Né? É a mesma coisa, eu vou te vender um carro. Que marca é o carro? Não sei. Tá certo? O motor tem quantos cilindros? Não sei. Funciona? Também não sei. Tá certo? E que ano é? Também não sei. Mas você tem que pagar tanto. E você paga, porra! E com essa história, eles estão tomando dinheiro e tomando vida há 200 anos. Porra! E as promessas maravilhosas da Revolução Francesa. O que foi a França depois da Revolução? Viu caindo, foi por lixo. Hoje, a França é uma colônia árabe. Foi isso que a Revolução Francesa fez. E os caras ainda comemoram. Só tem 2 ou 3 caras lutam, que nem o historiador Pierre Sauvigny, segundo cenário da Revolução, falou, escuta, mas não tem nada a comemorar, esse negócio só põe no nosso cu, porra. Né? E agora, a IPT também é uma coisa, essas promessas maravilhosas. Oh, meu Deus do céu, só quem não conhece a história dos caras é que acredita. Primeiro, acredita que eles mudaram. Ora, um camarada, quando era comunista e muda, ele tem que se tornar anticomunista. Não é apenas um não comunista. Não comunista tem rabo preso. Você está entendendo? Se na hora H, ele vai colaborar com os caras. Então, esse é o caso aí, por exemplo, Fernando Henrique, Arnaldo Jabor, etc. Só acredito que largar o seu compromisso com o comunismo podia se tornar anticomunista. Tá certo? Eu sei que para essa gente a coisa mais horrível que tem é um anticomunista. Principalmente se foi comunista. Eles consideram o cara um traidor. Porra, se você abandonar o movimento comunista e combatê-lo, abandonar a cumplicidade com o crime e passar a combater a traição, então eu sou o traidor número 1. Né? Então, vamos lá, mas tem tanta notícia aqui, eu estou ficando louco no meio dessa coisa, porque a merda no mundo. Olha aqui. Veja que coisa, né? Tem alguém na linha. Alô? Alô, quem é? Acho que não deu certo a ligação, caiu a ligação. Então aqui, eu sempre disse para vocês, esse brigadeiro Sérgio Ferola não é digno de confiança, esse cara é puxa-saco de comunista, esse sujeito é mentiroso.
Não, ninguém nas Forças Armadas deve acreditar nele. Porque ele vem com a conversa nacionalista, mas ele não é nacionalista. Ele é pró-comunista. Está ele aí publicando artigo na Hora do Povo e copiando igualzinho. Até aqui deu uma entrevista na Hora do Povo, que é o jornal do PCdoB, jornal maoísta, jornal cúmplice do regime que matou 70 milhões de pessoas, puxa saco de Mao Tse-tung. Está lá o Sérgio Feroz dando entrevista para essas pessoas e imitando igualzinho o discurso deles. É o modelo neoliberal, é o modelo dependente, não sei o quê. Mesma coisa. Né? Agora está aí lançando a candidatura do brigadeiro Hércio Braga. Eu digo, militares que estão me ouvindo, Hércio Braga está no esquema do Foro de São Paulo. Essa gente toda trabalha para o Foro de São Paulo. Vocês são cegos, não enxergam, não? Tem com a conversa nacionalista, patriota, engana vocês, mas quando vai ver, estão tudo lá na Hora do Povo, tá? Estão puxando o saco dessa gente. Não é para acreditar. Tá? Olha, eu não votaria no Hércio Braga para gerente do posto de gasolina. Tá? Porque eu sei que daí eu estou entregando o posto de gasolina para a esquerda continental, para o Foro de São Paulo, para a Farc. Não são dignos de confiança. Não, o general Durval de Andrade Nery não é digno de confiança. Trabalha para os comunistas. Hércio Braga trabalha para os comunistas. Ferola trabalha para os comunistas. Não é porque o cara está fardado que ele é patriota. Quando é que vocês vão entender, porra? Eu confesso, eu já escrevi que no Brasil eu só vi patriotismo nas Forças Armadas. Não vi mais em parte alguma. Fora tem um ou dois. Né? Mas nas Forças Armadas, a maioria é patriota. Agora não quer dizer que todos sejam. Aqui, tá. Agora aqui, olha, gente, vocês militares, vocês são tão burros que nem os judeus. Vocês ajudam o seu inimigo. Olha aqui diz que o Blig.ig diz que dentro do clube do subtenente sargento da Marinha e Exército Aeronáutico, o brigadeiro Hércio Braga tem 67% de aprovação. E isto, o Obama aqui também tinha 72% de aprovação dos judeus. Depois o sujeito sai tudo com dor no cu e não sabe de onde veio. Ai, tá doendo, tá doendo. Diz, mas escuta, foi você que pediu pro cara fazer isso, porra. Olha, se o cara diz que é patriota e nacionalista e ele não combate abertamente os comunistas, a começar pelo PCdoB, partido cúmplice de genocídio, partido com resistência já é uma vergonha, você vai lá puxar o saco, chupar a pica de PCdoB e diz que é patriota. Mas que brincadeira! Quando é que vocês vão acordar, gente? Porra! Agora que alguém me manda um artigo que saiu aqui no site aqui, o globo.globo.país Noblat, é um blog do Noblat, que é associado ali ao Globo. Um artigo do Rui Fabiano, dizendo um monte de coisa certa. Né? Aqui, não é verdade que a sociedade brasileira seja em seu conjunto de esquerda. Basta lembrar a rejeição que provocou assim, recém-divulgado o Programa Nacional de Direitos Humanos, etc, etc. Pesquisa recorrente mostra que a maioria da população é conservadora. Daí vai. Né? Daí ele faz aquela comparação quantitativa dos mortos do comunismo, os mortos da nossa, entre aspas, ditadura. Ou seja, cada argumento aqui é tirado de artigos meus de 10 anos atrás. Você está certo de dizer tudo isso, Rui Fabiano. Só que, seguinte, não custa lembrar que alguém já disse isso antes de você, 10 anos, só que pagou para dizer isso. Né? Você não paga pelo que você disse. Por quê? Depois que abriu o caminho, depois que abriu o espaço, é fácil dizer. Hoje, vocês que são jornalistas conservadores, liberais, vocês são muitos. E nós já somos uma força. Só que é o seguinte, quer saber quem fez isso? Quem fez isso foi eu, sozinho. Enquanto todos vocês ficavam quietinhos e me deixavam lá apanhando sozinho. Tá certo? Então, não estou ressentido por causa disso, de jeito nenhum. Tá certo? Na verdade, não tem importância. Você cita o Olavo, não tem importância. Politicamente, historicamente, não tem importância. O que importa é que as ideias certas vençam. Tá certo? Porém, do ponto de vista da sua pessoa, da sua integridade, você tem obrigação de fazer isso. Não é bom para você. Não é para mim. Para mim, cara, eu não sei quem é Rui Fabiano. O cara me citar ou não vai fazer diferença. Mas faz para você.
te coloca numa posição falsa. E quando você está numa posição falsa, você é vulnerável ao inimigo, você está entendendo? Nós temos que ser corretos com o nosso coração, com a nossa consciência, sempre, porque essa é a única força que nós temos. Nós não temos dinheiro, nós não temos apoio político, não temos nada. Mas nós temos aquilo que Goethe dizia, que a única força humana é a personalidade. Né? Então você tem que respeitar a sua personalidade. E isso exige que todo o dever de integridade seja cumprido. Né? Não repetir as ideias do outro sem dizer que são dele. Tá certo? Principalmente quando é uma coisa, dentro da mesma... Não, o cara citou uma ideia de um autor russo do século XVIII que ninguém conhece. Tá bem, isso aí virou domínio público. Mas as minhas ideias não podem ter virado domínio público tão rapidamente assim. Né? Então aqui, também, alguém me passa aqui, lista que saiu na Veja, né, das vítimas dos terroristas de esquerda. Essas vítimas, que daqui tem uma lista de 120. Ninguém está recebendo indenização, ninguém está com cargo público, ninguém é ministro, ninguém é presidente estatal, tá certo? Ninguém tem verba do Banco Ópio, tem verba do Mensalão, não tem nada. Estão tudo lá fudido e mal pago. Tá certo? Então, vocês veem que a atitude desse pessoal é assim. A linguagem moral deles traduz apenas interesse partidário. Para eles, o bem é aquilo que ajuda eles. O mal é o que ajuda o adversário. Eles não têm noção de uma moral que é superior, né, às contingências políticas do momento. Você vira, por exemplo, se você pegar capitalismo e socialismo, eles surgiram, vamos dizer, uns poucos séculos atrás. Mas as virtudes e os vícios já eram conhecidos milênios antes. Por exemplo, o que era um soldado valente e um soldado covarde no tempo do Império Romano, do Império Egípcio? Era a mesma coisa que hoje nós chamamos soldado valente, soldado covarde. O que era um adúltero naquele tempo? Era o sujeito que comia a mulher do vizinho. E hoje o que é? É o sujeito que comia a mulher do vizinho, porra. Então, a moral é muito mais antiga do que as correntes políticas. Uma coisa não pode se identificar com a outra 100%. Tanto que, por exemplo, se a gente é pró-capitalista, eu sou pró-capitalista, mas isso não quer dizer que eu vou aprovar tudo o que se faça em nome do capitalismo. Eu não vou sair aplaudindo Jorge Soros porque é capitalista. Agora, esse pessoal não. O bem e o mal em si mesmo não existem. Só existem como expressões dos interesses partidários. Aí outro dia o senhor doutor Emir Schader falando dos ex-esquerdistas que eles se venderam. Eu me vendi a quem? Cadê o dinheiro? Cadê o pagamento? Caralho! Hã? Quer dizer, ele não imagina a hipótese de que no outro lado possa haver pessoas honradas que estão fazendo a coisa por boa intenção. Olha, eu acabo de reconhecer aqui que o Aldo Rebelo é um homem honrado. Já proclamei isso 1000 vezes. É? E eu acho que 50% do Aldo Rebelo está certo, o outro 50% está errado. Metade. Mas que ele diz a verdade quando ele a percebe, tal como ele a percebe, eu não posso negar que ele faz isso. Mesmo quando a verdade é inconveniente para a sua agremiação política. Agora, quem no PT é assim? Quando que o seu Emir Schader se descobriu a verdade que é contra o comunismo, contra os interesses, por isso ele vai dizer, não, ele vai esconder embaixo do tapete como sempre fez. Então, olha aqui, essa lista de 120 é muito modesta, mesmo porque todas as listas de vítimas do terrorismo esquecem uma coisa. Desses terroristas brasileiros que foram para Cuba, muitos se tornaram funcionários do governo cubano. Então são cúmplices do assassinato, da morte de 100 mil pessoas, porque aquele negócio de 17 mil são só aqueles que foram fuzilados e que são publicamente conhecidos como tais. Agora, se você pegar, quantas pessoas mataram em Angola? Em Angola mataram 15 mil. Quantos mataram em outras intervenções militares? E assim por diante. E todos aqueles que o governo cubano mandou para morrer em outro lugar. Soma tudo isso e dá aí o que o livro negro da Revolução Cubana diz. 100 mil pessoas. E esses terroristas brasileiros, todos eles, incluindo o seu Gabeira, são todos cúmplices disso. E nunca denunciaram. No máximo, agora a situação mudou, o contexto histórico é outro, agora a violência não tem mais cabimento. Ou seja, eles são contra a violência por motivos táticos, não por motivos morais. Tá certo? E assim vai.
Agora, quem está certo aqui? Dissidente cubano Guilherme Farinas, que está em greve de fome há 18 dias, em protesto contra a morte do outro, Orlando Zapata, que morreu de fome na cadeia. Tá certo? E esse que a dona Vilma, entrevistada, ela disse, não, mas esses caras cometeram um crime comum. E o repórter, ele não tem 2 culhões, não tem nem meio culhão. Não é capaz de dizer para ela, fizeram um crime comum com uma senhora? A senhora é assaltante, porra! O que é isso? Então, o cara diz o seguinte, diz, considero que o Lula é um assassino. Ele poderia ter cancelado a visita a Cuba, mas não fez isso, preferiu negociar com o país. De acordo com o cubano, Lula pode ser considerado um assassino ao lado de Raul Castro, pois para isso Orlando Zapata também era um preso comum, que os líderes desrespeitaram a sua memória. É isso mesmo. Agora o Farinas, que está lá na... Puta merda, você vê a fotografia dos velhos, ele tem 48 anos, parece 78. O cara está acabado. Acabaram com ele na prisão cubana. Agora, os prisioneiros brasileiros, você vê as fotos deles. Tem a foto que saiu na primeira página, todos os jornais, quando trocaram, acho que 48, não lembro se 42, 48 prisioneiros, né? Foram trocados por embaixador, foram tudo mandados para Cuba. Não tem um que seja magrinho. Estão todos gordinhos. Tem contraparente minha que eu fui buscar na cadeia, né, no dia que saiu. E que todo mundo dizia, não, ela apanhou tanto que perdeu um rim. Eu chego lá, estou esperando que eu vou caçar os pedaços de um semi-cadáver. Ela tá a mulher, gorda, corada, alegre. Eu digo, o que é isso, porra? Agora, vai ver, dá uma olhada na foto do Guilherme Farinas. Saindo aqui. Olha, procura lá, http://jovempan.uol.com.br. Procura lá, Guilhermo, com 2 L's, Farinhas, com tio em cima do N. Procura lá que você vai ver a cara do fulano, como é que ele está, coitado. Agora, os presos políticos do cubano ainda mandam uma carta de protesto ao presidente do Brasil. Carta de protesto tem que dizer no seguinte tempo, vai tomar no cu, seu filho de uma puta, ponto assinado, P de ferimento. Tá? Agora aqui, sai aqui no Prensa Latina. Partidos de esquerda de 43 países condenam campanha contra Cuba. Que campanha, porra? Quer dizer, você reclamar porque o sujeito, um prisioneiro político, morreu de fome. Tá certo? Isso é campanha contra? O que é isso, porra? Agora, saiu uma notícia do Hélio Gaspar. Eu não levo muito a sério o Hélio Gaspar, não, porque o Hélio Gaspar, no tempo da ditadura, cara, assim, no tempo da ditadura ele estava muito bem com os milicos. Quando terminou, ele está muito bem com a turma do governo, do FHC. Termina do FHC, está muito bem com o governo. Epa, peraí. Eu sempre estive mal com todo mundo. No tempo da ditadura eu estava mal. No tempo do FHC eu estava mal. E aqui do PT também estou mal. Então eu não posso gostar muito dessas pessoas que estão sempre bem, né, ricas, saudáveis, coradas, sorridentes. Em todas as situações. Mas o Hélio Gaspar contou um negócio, aqui ó, achei, muitíssimo interessante. Né? O Lula, né, ele fez gozação com o cara que morreu durante a greve de fome. Desprezou. Mas onde já se viu greve de fome? Ora, o Lula também fez greve de fome. Só que é o seguinte, ele escondeu umas balinhas no bolso. Está aqui dentro da coluna do Hélio Gaspar. Né? E daí alguém reclamou, falou, companheiro, escondendo balinha aí. Eu disse, como esse cara é chita? Né? Quer dizer, a greve de fome dele é palhaçada. Mas depois, em 1998, aqui conta o Hélio Gaspar. Porque, olha, tem uma coisa que a gente não pode negar. O Hélio Gaspar tem memória e ele assistiu muita coisa. O que ele esconde de safado. Mas que ele sabe, ele viu muita coisa. Né? Por exemplo, você 4 volumes de memórias dele do tempo dos milicos, não tem uma vez a palavra KGB. Né? Não tinha ninguém da KGB no Brasil. Ninguém. Olha que coisa maravilhosa. O único país do mundo que está livre da KGB. Então, mas o que ele conta é sempre interessante. Aqui, em 1998, quando o secretário do empresário Abílio Diniz fizeram greve de fome na cadeia, Lula ligou para o presidente Fernando Henrique Cardoso e intercedeu por eles. Olha, Fernando, você vai levar para a sua biografia a morte desses caras. Agora, aqui, ô Lula, a morte do Orlando Zapata vai para a tua biografia. Tu está carimbado. Tu cuspiu em cima do morto, da vítima inocente. E está cuspindo em cima dos outros que também estão lá nesse momento sofrendo no cárcere cubano. Olha aqui, eu mesmo, não foi uma nem 2 vezes,
Eu lia em sites cristãos, católicos, protestantes, apelos desesperados de prisioneiros políticos cubanos, chineses, norte-coreanos. E eu mandava para a Folha de São Paulo. Mandava diretamente para o e-mail do seu Otávio Frias Filho. Um em cada 1000 ele publicava. Agora, choradeira por causa dos 300 terroristas que a ditadura matou e fez bem de matar, isso a Folha nunca para. Então, o que vigora é o princípio da espiral do silêncio. O que vigora é a notícia repetida, meu filho. Então, no fim, o regime chinês matou 70 milhões de pessoas civis e inocentes. A ditadura brasileira matou 300 terroristas armados. Este último caso fica parecendo muito mais grave do que o outro. É isso que a Folha quer, é isso que a grande mídia brasileira inteirinha quer. Agora, quando o governo se volta contra ela, começa a precisar do interesse dela, aí ela se levanta, né? Democracia, direitos humanos, etc, etc. Eles não estão lutando a favor dos direitos humanos. Estão lutando a favor do direito de eles oprimirem os direitos humanos por sua conta, sem que o governo interfira. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.